Continuam as investigações sobre as questões de esquemas esportivos e o Ministério Público de Goiás aponta lucros de mais de R$ 700 mil em relação aos esquemas. A gente vai tratar sobre isso. E vamos falar também de Jorge Jesus, que pode sim estar assinando e fazendo um contrato com a seleção. A gente vai trazer essas informações e, é claro, deixar você muito informado de tudo que aconteceu nas últimas horas no futebol mundial. Fique comigo até o final que eu vou te contar tudo depois da vinheta. Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Rota da Bola. Muito prazer, eu sou o Richard, analista esportivo aqui do canal, sempre trazendo muitas informações do que se refere ao futebol brasileiro e também ao futebol internacional. E hoje nós vamos trazer aí uma notícia, né, que está falando bastante no meio jornalístico em relação aí a essas manipulações sobre os resultados. Gente, depois que foram criadas essas bancas de aposta, na verdade foram legalizadas, digamos assim, o futebol ficou muito misterioso, muitos resultados aí, a gente ficou se perguntando por que saiu essa falha, por que esse jogador foi expulso. Então muitos lances laterais sem nenhuma explicação, escanteios que o jogador poderia tirar para a lateral ou até colocar na intermediária do seu time, mas eles faziam com que acontecesse escanteio ou algo que favorecesse o esquema de apostas esportivas. A gente vai trazer alguns detalhes, pois está muito, digamos assim, está muito na cara que realmente isso aí está acontecendo nos últimos anos, depois que esses esquemas esportivos aí começaram a infiltrar no meio do futebol. Na noite de domingo, o próprio Jornal do Fantástico trouxe uma reportagem falando sobre detalhes em relação a isso. E um dos esquemas mais falados foi em relação a Bruno Lopes, ele que praticamente, digamos assim, seja um dos mentores, né, um dos cabeças relacionado aí todo o esquema do futebol brasileiro. Inclusive, como eu falei lá na abertura do vídeo, né, já teve aí esquemas com lucros de mais de 700 mil reais. Gente, não é pouca coisa não. Quase R$ 1 milhão em apenas uma rodada. Não é um esquema a longo prazo, de várias rodadas, ou então relacionado a um campeonato. E sim, a uma rodada, o esquema já conseguiu lucrar aí cerca aí de quase R$ 1 milhão. Bruno Lopes, inclusive, ele fez a seguinte fala, né? Foi acertado que ele faria o pênalti no primeiro tempo, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Cheguei a apostar nos 3 em pênalti. Se juntar tudo, dá uns R$ 400 mil. Então, se é uma aposta que você faz casada com um time grande, aí aguenta você lucrar aí cerca de R$ 500 mil. Mas se é time pequeno, a casa deixa você colocar 200 ou 300 reais. Então aí você vê esse trecho da fala aí do Bruno Lopes relacionado aí o esquema com alguns jogadores. Isso ficou muito à tona quando a gente começa a assistir jogos. Quem realmente acompanha as partidas de futebol, em alguns lances, algumas divididas, reclamações desnecessárias para que o jogador sofresse cartões amarelos, fizesse penalidades desnecessárias em lances que poderiam nem resultar em penalidade ou poderia risco de gols. Enfim, são vários lances, inclusive está sendo realmente de fato investigado e a gente vai ficar aguardando aí, mas já está bem claro que realmente esse esquema já existe já no futebol brasileiro. E olha só se não existe aí também no futebol internacional. De acordo com o Fernando, promotor do Ministério Público de Goiás, há elementos que indicam que apenas em uma rodada houve esse lucro de R$ 700 mil. Olha só o que o promotor do Ministério Público de Goiás falou, abre aspas. O que nós percebemos é que os apostadores se uniam aos jogadores aliciados para tentar manipular as apostas, para garantir um ganho elevado, um volume elevado, um ganho financeiro mesmo, e que foge da sorte inerente ao jogo. Os jogadores manipulados eram eventos encomendados, né? Eles faziam esse acordo.
e você buscava lucrar em cima disso, fecha aspas. Então, gente, aí o Ministério Público já está apurando, a polícia já está fazendo essa investigação, então, alguns jogadores já foram investigados e a gente espera muito, gente. Eu já vou deixar até aqui fazer uma observação. Eu acho que a partir do momento que as próprias bancas de aposta não começarem, que já estão fazendo essa parte de patrocinar clubes, a gente vê vários times aí sendo patrocinados pela Betano, como seus patrocinadores principais, então acho que já deveria fazer esse desligamento, porque isso também eu acho que influencia muito em alguns resultados, justamente para a banca também, as bancas de aposta começarem a ter lucros relacionados a isso. Por exemplo, vamos supor que um campeonato de pontos corridos, o campeão vai jogar com um time ali terceiro colocado, quarto colocado, que briga por alguma vaga de algum campeonato, e eles colocam uma cotação muito alta para o time que precisa daquela vaga, já que o time campeão, né, primeiro colocado ali, já não vai estar buscando mais nada e é a última rodada. O que eles fazem? Eles fazem com que o time patrocinado por essa banca, eu estou fazendo só uma colocação em relação ao que eu acho que deveria ser proibido, essa questão das bancas patrocinadas, justamente por esse detalhe. Então, o que acontece? Para a gente finalizar, e eu espero que vocês entendam. Então, o time que já é campeão, última rodada, beneficie o time que precisa daquela vaga para participar de um outro campeonato. Então, o time que precisa dessa vaga vai estar pagando super bem, vamos supor uma cotação aí de 3,5, 4, e o time da primeira fica ali com em torno aí de 1,80, 1,60. Então, eles facilitam, compram o time campeão e faz com que o time que precisa daquela vaga vença. Então, todos os apostadores, todas as pessoas que estão ali sabendo desse acordo, vão fazer as apostas para o time que vai ter a cotação maior e que vai obter aquela vaga. Então, acho que isso já era para ser observado e proibir, né, com que as bancas sejam patrocinadoras dos times do futebol por aí, tá certo? Agora, mudando de assunto, gente, Jorge Jesus está em pauta nas últimas horas. Jorge Jesus, um técnico que foi conhecido depois que veio treinar o Clube de Regatas do Flamengo, ficou e conquistou vários títulos, tem mais títulos do que derrota, um feito muito difícil no futebol atual, independente do clube, independente do país, independente da situação, muito difícil você conquistar muitos títulos e ter poucas derrotas. E o Jorge Jesus conseguiu fazer esse feito no Clube de Regatas do Flamengo. Jorge Jesus foi muito sondado, muito falado em ser o novo técnico da seleção brasileira. Mas eu fiz até um vídeo falando sobre isso, inclusive vou deixar na descrição aqui desse vídeo o link para você acompanhar os detalhes em relação aí a Carlo Ancelotti, um dos nomes mais cotados em assumir a seleção brasileira. Mas Carlo Ancelotti ainda está treinando, seu contrato até o final de junho, se eu não estiver errado, tá? Se eu estiver errado, alguém me corrige aí nos comentários, tá bom? Então, Carlos Ancelotti é o nome mais aguardado em assumir a seleção brasileira. O outro nome, digamos aí, o plano B da CBF, é o próprio Jorge Jesus. Também tem o Abel Ferreira, que é um dos nomes aí muito citado aí em assumir a seleção brasileira. Mas, diante de todo esses detalhes, Jorge Jesus, na verdade, pode estar assumindo outra seleção, a da Arábia Saudita. O treinador que está no Fenerbahçe e tem seu contrato até agora junho, ele pode estar assumindo a qualquer momento a Arábia Saudita. Então ele vai encerrar seu contrato em junho, com certeza não vai renovar no Fenerbahçe. Ele deseja, eu tenho certeza que ele deseja muito assumir uma seleção, não sei se ele pode aí assumir a seleção brasileira, mas o nome dele está sendo muito cotado em assumir a seleção da Arábia Saudita. Jorge Jesus aí, um quase setentão, né, tem quase 70 anos e inclusive já treinou na Arábia Saudita, ele já foi técnico inclusive do Al Hilal, então isso também pode ter facilitado um pouco, devido a ele ter trabalhado no país pelo qual aí pretende
contratá-lo para ser o técnico da seleção. Gente, convido a vocês aqui que não são inscritos no canal e que gostam de informações como essa, que querem acompanhar também todo esse desfecho, todos esses detalhes em relação às manipulações de resultado, e não é inscrito aqui no canal, convido a você, se inscreva no canal, que na hora que sair notícias relacionadas a isso, suspensão de jogador, algum campeonato que possa por vir ser paralisado em relação às investigações, a gente vai estar trazendo essas informações. Mas para você receber essas informações, você tem que estar inscrito aqui no canal Rota da Bola e não esqueça de acionar o sininho da notificação, tá bom? Eu já quero fazer uma pergunta para você. O que você acha aí dessas bancas de apostas sendo patrocinadoras, estando envolvidas aí nesse detalhe relacionado aí às bancas de aposta aí, iliciando, né, alguns jogadores? Dê seu ponto de vista, seu comentário. Quero saber também de você, o que você acha? Jorge Jesus na seleção brasileira seria a solução para que a seleção brasileira voltasse a ser aí uma seleção respeitada mundo afora? Deixe seu comentário. Vale lembrar, gente, que no nosso próximo vídeo a gente vai estar trazendo informações sobre a Liga dos Campeões e também a primeira partida válida pela Copa do Brasil entre Flamengo e Fluminense. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não saia daqui sem deixar o seu like, sem deixar o seu joinha, que ajuda demais o crescimento do canal. Espero que tenham gostado das informações de hoje. A gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço, valeu, tchau!